Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre o que estudar para linguagens no Enem. Bom, lembrando, aqui embaixo tem um botão inscrever-se, cliquem nele, ative o sininho para que você possa receber vídeos novos e ficar por dentro de todos os assuntos que caem no Enem. E também eu vou disponibilizar a cartilha da redação do Enem e a matriz de referência na qual contém todos os assuntos. Bom, primeiro eu vou dar dicas, depois eu vou explicá-las, eu escrevi aqui e vou falar para vocês. Interpretação de texto, gramática, figuras de linguagem, literatura, teoria da comunicação, língua estrangeira e artes. Vou explicar aqui a vocês, eu anotei aqui e vou falar a vocês, beleza? Então bora lá. Interpretação de texto. São formados por textos jornalísticos, literários em versos, científicos, publicitários, crônicas, charts ou quadrinhos, imagens e músicas. É, os principais artistas e atores que participaram desse contexto Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, Graciliano Ramos e Mário de Andrade. Nos textos em verso costumam marcar presença Luís de Camões, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Ferreira Goulart e Drummond de Andrade novamente. Literatura. Além de estudar as características dos principais autores, a prova aborda muito os movimentos literários, tais como o realismo, o romantismo e, mais principalmente, o modernismo. Perguntas interdisciplinares podem surgir, como a Semana de Arte Moderna de 22 e, por exemplo, por isso é muito importante que você conheça como se deu o processo de transição do movimento e domine o que foi o modernismo. Gramática. Perguntas sobre sintaxe, ou seja, orações coordenadas, orações subordinadas, pontuação, crase, concordância e até regência. Na maioria das vezes é inserido em um contexto de análise. Além disso, é importante conhecer as classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, verbo, preposição, conectivos, advérbios, entre outros. E seu processo de formação, pois questões de morfologia também serão abordadas. Às vezes, acontece de a prova apresentar um vocabulário regional e pedir uma análise do candidato. Figuras de linguagem. Podemos dividir as figuras de linguagem em 4 grupos: figuras de pensamento, figuras de tropos, figuras de harmonia e figuras de construção. Vamos lá: comparação, metáfora, antítese, paradoxo, ironia, hipérbole, catacrese, símbolos, metomínia, aliteração, onomatopeia e pleonasmo. Existem várias outras, mas essas aqui são as principais. Teoria da comunicação. Terá que fazer uma análise da combinação dos elementos verbais. Será pedido que você identifique os significados de expressões, aponte as estruturas de textos e os padrões de composição de texto. Será neste momento em que você deve identificar o objetivo do texto, a função da linguagem, respondendo como e o que os textos comunicam. Inglês. Apresenta perguntas de interpretação de textos. Em grande parte, são apresentados textos da própria internet com vocabulário médio. Geralmente, pelo menos uma pergunta contém texto não verbal, que inclui como charges, tirinhas, quadrinhos e etc. Artes. Arte contemporânea, Lembrando que eu fiz um vídeo desse e eu vou disponibilizar aqui um link abaixo a vocês. Artes. Arte contemporânea foi o tema que mais apareceu nos últimos 4 anos, ou seja, desde 2015 mais ou menos, com 6 questões sobre o assunto. Outro tópico bastante abordado é o modernismo, novamente, lembrando que esse movimento é muito importante e tem que estudar ele para você entender o contexto, saber por que ele cai bastante na prova. Em outro vídeo, outra oportunidade, eu posso explicar melhor isso a vocês. Com 3 questões específicas sobre o modernismo europeu e mais 2 sobre o modernismo no Brasil. Aqui temos as principais vertentes, dentre elas arte contemporânea, arte brasileira pós-1970, modernismo europeu, modernismo no Brasil, arquitetura moderna no Brasil, modernismo pós-semana de 22, barroco em Minas Gerais, renascimento italiano, suportes da arte contemporânea e arte na pré-história. Então, galerinha, foi isso aqui
mas que eu queria trazer a vocês, né, os principais temas que caem em linguagens no Enem, né, para que você possa estudá-los, anotar também, né, que é muito importante para você revisá-los, compreendê-los da melhor maneira possível e ter um bom aperfeiçoamento, um bom aprofundamento para que no dia da prova você possa ter uma boa interpretação, você saiba resolver os exercícios de maneira prática, efetiva e eficaz, beleza? Então, né, galera, esse foi o vídeo de hoje, né, quis trazer mesmo algumas dicas a vocês. Então, né, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, portanto, curta, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal. Esse foi o vídeo de hoje, até a próxima, tchau, tchau.